Olá, tudo bem? Nem sempre nós tratamos de temas muito agradáveis. Aborto espontâneo, natimortos, crianças que vivem pouco. Esse vídeo atende uma sugestão do Edson Oliveira. Por que existem abortos espontâneos? Às vezes a criança é muito desejada pelos pais e a gravidez não vinga. Por que existem crianças que nascem mortas? Ou então crianças que vivem pouco, apenas alguns dias ou alguns meses? Outro dia alguém me mostrou um vídeo em que o Nando Moura faz algumas considerações, tece algumas considerações a respeito do espiritismo. Tudo com muito respeito e com algum conhecimento de causa. E ele faz uma crítica. Eu vou fazer um vídeo respondendo a essa crítica do Nando Moura porque eu acho ela muito procedente. A necessidade que os espíritas sentem de ter resposta para tudo. Isso faz com que muitas vezes nós demos respostas apressadas, mal elaboradas e que tem o péssimo efeito da generalização. Eu estou fazendo esse preâmbulo para que fique bem claro que aquilo que eu vou expor aqui são possibilidades, apenas isso, possibilidades. Abortos espontâneos, crianças que nascem mortas ou crianças que nascem doentes e vivem pouco tempo. Que utilidade tem a vida dessas crianças? Se nós reencarnamos para aprender, o que é que esse espírito aprende se ele nem chegou a nascer, ou se ele nasceu e viveu tão pouco tempo e tão cheio de sofrimento? Antes de mais nada, nós temos que ter em mente que nós formamos grandes grupos de espíritos que evoluem em conjunto. O grupo familiar quase sempre forma um pequeno núcleo de espíritos vinculados uns aos outros por laços de amor e ódio. É bom lembrar que o ódio não é o contrário do amor, como pode parecer. O contrário do amor é a indiferença. O ódio é uma degenerescência do amor, é como se fosse um amor doente. Mas tanto o amor quanto o ódio formam vínculos. Eles formam laços que nos prendem uns aos outros. Isso precisa ficar bem claro porque quase sempre a família, ou pelo menos os pais, estão envolvidos naquela situação com aquela criança. É um aprendizado que a vida oferece aos pais. O que os pais podem aprender com uma situação dessas? Os pais podem aprender a valorizar mais os filhos que já têm ou que virão a ter. Podem desenvolver a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do próximo. Quem sofre conhece o sofrimento e passa a compreender outras pessoas que também sofrem. Quem passa por uma situação como essa, geralmente passa a buscar respostas. Uma criança nascer morta ou morrer em tenra idade é tão contrário àquilo que nós esperamos da vida que nós passamos a questionar sobre as leis que regem a vida. Muitas pessoas começam o seu processo de espiritualização depois de experimentar esse tipo de dor e a partir daí encontram um sentido mais elevado para a vida. Mas e a criança? O espírito que anima aquele corpo, o que ele aprende? Qual é a prova desse espírito? Você sabe que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Poderíamos nos questionar se um caso desses, se trata de uma prova ou de uma expiação, mas isso não vem ao caso. Tudo em nossa vida são provas. Desde crianças, para passar de ano na escola, nós somos submetidos a provas. Se nós nos submetemos a essa prova sem revolta, e se aprendemos com ela, nós superamos esse quesito da nossa evolução. Um espírito pode se submeter conscientemente a uma prova dessas. Mas para quê? Para servir de aprendizado aos pais, para resgatar erros do passado. Quando nós falamos em resgatar erros, nós podemos dar a impressão de que se trata de um castigo a que esse espírito está se submetendo. Isso pode ser considerado castigo se nós lembrarmos o significado original da palavra castigo. Castigar, o verbo castigar, vem do latim castificare, que quer dizer tornar casto, ou seja, tornar puro. Castigo, então, no seu sentido original, é uma purificação. Um espírito já relativamente elevado, bastante esclarecido, que aprendeu com os seus erros e que já não comete erros grosseiros, esse espírito lembra
dos seus erros cometidos no passado distante e sente que essa impureza está dentro de si. E embora ele tenha compreensão de que os erros também são um meio de aprendizado, ele lembra do que fez e sente-se mal por isso. O meio de que o Espírito dispõe para purgar as suas impurezas é reencarnando. Quando você come uma comida que não lhe fez bem, como um alimento estragado, por exemplo, o seu corpo age automaticamente para expurgar aquela impureza. Como ele faz isso? Ele provoca uma diarreia. Ou então você mesmo toma um purgante, provoca uma purga, uma limpeza, uma expulsão daquela impureza que há no seu corpo. O corpo físico funciona nesses casos como um exaustor para o espírito. Podemos dizer que a doença é o excremento do espírito. A origem de tudo é o espírito, o corpo é apenas consequência. Se existe uma doença, a causa está no espírito. O meio que o espírito tem para expurgar aquela doença é evacuando essa doença através do corpo físico. Mas nós temos que considerar que são poucos os espíritos que já desenvolveram esse grau de conscientização. A maior parte ainda está submetida aos mecanismos da lei sem ter consciência disso. É o caso das reencarnações compulsórias, de que nós tratamos num outro vídeo. Um espírito que cometeu um erro grave. E os erros graves que nós cometemos principalmente contra nós mesmos. Um espírito que cometeu um erro grave, ele gravou esse erro na sua mente. Sua mente está programada com este erro, programada por ele mesmo. E o seu corpo astral absorveu os resultados daquele erro. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, nós vemos o exemplo do espírito Júlio. Júlio tentou tirar a própria vida tomando veneno, uma espécie de corrosivo, lesando gravemente a região da garganta. Não morreu naquela ocasião, mas mais tarde se jogou num rio e então morreu. Deus é a lei. Deus é o grande conjunto de leis que nos rege. Quando nós obedecemos à lei, nós colhemos o resultado disso. Quando nós desobedecemos à lei, nós também colhemos o resultado disso. Uma das manifestações da lei é a vida. Quando nós atentamos contra a vida, nós colhemos o resultado disso. Não como castigo divino, porque isso não existe, mas como uma reação natural do fenômeno chamado vida. Tudo do universo são leis. Se você coloca a sua mão no fogo, você vai sentir dor. A dor é um mecanismo de defesa que lhe avisa que você está lesando a si mesmo. Se você atenta contra a vida gera uma reação em forma de dor. Júlio reencarnou mais tarde, com uma grave lesão na garganta, e morreu afogado ainda criança. Num entendimento simplista, nós poderíamos pensar que ele foi castigado. Tomou veneno, por isso nasceu com a garganta doente. Se matou afogado, por isso morreu afogado. Mas não é nada disso. Imagine você tomar um veneno corrosivo que lhe queima toda a região da garganta. Imagine a sensação terrível, a dor, o desespero. Você está gravando isso em você. Imagine o terror que é se atirar num rio, morrer afogado. Isso também fica gravado em você. Nós nos programamos, isso tem que ficar bem entendido. A nossa mente é um programa. Nós programamos a nossa mente como nós quisermos. Mas a partir de um determinado momento, o programa se torna autônomo. Ele passa a executar automaticamente aquilo que foi programado. Aqui pode ficar uma dúvida. Se essas coisas ficam gravadas na mente de quem agiu contra si mesmo, o suicida, por exemplo, essas coisas também ficam na mente de quem é vítima de uma coisa dessas? De quem é assassinado por envenenamento ou por afogamento, por exemplo? Eu vou publicar o conteúdo desse vídeo em texto no meu site Espírito Imortal. Depois desse texto, então, eu vou dar continuidade ao assunto. O link para o texto está ali embaixo na descrição do vídeo. Uma pessoa que lesa o seu corpo físico tentando suicídio está lesando também o seu corpo astral. A lesão nasce na mente, pois antes de provocar a lesão em si mesmo, ele teve essa ideia em sua mente. Então a lesão nasce na mente. Ele executa essa ação no seu corpo físico, mas o seu corpo astral também é atingido.
Quando ele morrer, então ele vai permanecer com essas lesões. Ele programou a sua mente com essas lesões. Há espíritos que lesaram de tal maneira a si mesmos que o seu corpo astral não consegue se recuperar. O corpo astral é o nosso modelo organizador biológico. É ele que organiza o corpo físico. A maneira de recuperar a forma normal do corpo astral é expurgando o modelo defeituoso através da formação de um novo corpo físico. Esse corpo físico, dependendo do caso, não precisará se desenvolver completamente. Isso explica, em grande parte, os casos de abortos espontâneos e de crianças que nascem mortas. O que aquele espírito precisava era apenas modelar um corpo físico para expurgar a desorganização causada por ele mesmo. Tudo na natureza obedece a leis perfeitas e imutáveis. É importante não nos revoltarmos contra a lei. É normal ficarmos tristes, lamentarmos as coisas que acontecem na vida e que contrariam os nossos ideais, mas não devemos nos revoltar. Nós não temos a consciência suficientemente expandida para compreendermos o porquê de tudo. Mas que existe um porquê, existe. Gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo no Facebook, nas redes sociais, clique em gostei, deixe o seu comentário, a sua opinião sobre o tema. Um tema complexo como esse merece o debate de ideias. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Muita força e paz para você.